Então, a PRV, né, enfim, uma pressão de via aérea mais alta com períodos de release, né, com períodos de abertura de válvula para poder sair esse CO2 que fica aprisionado com o tempo de pressão aumentada, né? Realmente não é um método de escolha, tá? A gente sempre vai usar ele quando você tem caso refratário, tá? A gente vai ver as indicações ali, mas normalmente quando o caso refratário, a gente já tentou todas as medidas possíveis, como foi comentado na aula do Dr. Rui. É um modo que você pode tentar usar que ajuda, né? Que melhora bastante a oxigenação do paciente. É um modo controlado, você pode usar ele como modo controlado ou assist controlado, tá? O uso dele faz uma inversão no INES, tá? Você fica um tempo bem maior, em torno de 80, 90, 95% dos ciclos, ele em modo inspiração, tá? A pressão mais alta. Na verdade, a gente começou a discutir bastante sobre a PRV quando começou aquela falta de abastecimento de bloqueador neuromuscular, risco de desabastecer também alguns sedativos. E aí a gente começou a pensar, o que a gente vai usar para a gente poder conseguir recrutar esses pacientes? Foi o que aí deu o start da gente sair correndo de algum modo diferente para que a gente consiga recrutar esse tipo de paciente com menos sedação, tá? Então, realmente, você pode recrutar esses pacientes com menos sedação, né? Eu vi um ou dois pacientes só nesse tempo que a gente ficou lá, que a gente está no COVID, que ficou com quase nada de sedação, com Precedex, um paciente completamente acordado, tolerando esse modo, tá? Tem vários estudos que a gente avaliou, que a gente viu, na verdade, né, ao longo desses meses, e para mostrar como você titula da melhor maneira possível o modo, o tempo de release dele, o tempo de telow, tá? Que a gente vai discutir lá para frente. E os modos, né, os ventiladores, cada um tem um diferente, né? Como até para os modos convencionais, PCD, VCD, cada marca tem um nome diferente, né? O Biovent, que é esse tubo que veio para cá para a gente, é o APRV mesmo, o Hamilton é o Glopap, o Ulitambent é o Bilevel, também o Servo também é com o Bilevel, o Dragon e o Dixon são APRV também. Tá? Ao longo dos anos, a gente vem observando que foi mudando a forma como se usa o APRV. Né? Estou lá em cima, lá no primeiro gráfico ali de cima, foi o início dos estudos em APRV, em 1987, quando eles começaram a fazer os estudos em cães, e aí eles usavam dessa maneira, enfim, com a pressão alta, trabalhava quase que como se fosse um bilevel mesmo, que não é a intenção realmente do APRV. Aí veio mudando até que em 2013 o Roy mostrou realmente que você tem que fazer períodos curtos de release, períodos curtos de PIB mais baixa, tá? Que seria o que mais ganha de recrutamento alveolar aí. O estudo o estudo que mais fez com que a gente usasse o modo que a gente usa o APRV, né? Enfim, o estudo que tem maior validade aí o Zoe, né? Que fez ele na China, mostrou, enfim, 138 pacientes recrutados, mostrou realmente menor tempo de internação, menor tempo de ventilação mecânica, tá? Diminuiu um pouco a mortalidade também, tá? É um estudo até que pequeno, enfim, mas que mostrou realmente algum ganho no uso de APRV. Tem vários estudos mostrando, enfim, liberação de anfibulina, que muda também a quantidade de citocinas. Também tem estudo mostrando a alteração que se tem no surfactante A, que é bem maior quando está no APRV. Vários estudos mostrando que os benefícios do APRV, até em estudo pós-mortem, mostrando que os pulmões ventilados em APRV também ficam mais preservados, digamos assim, enfim, do que em modo convencional. Tá?
como o Rui falou, já foi amplamente discutido nas aulas atrás, a gente, na esterese, na curva de esterese, a gente consegue ventilar o paciente nesse meio aqui, sem que a gente ventile o paciente na parte parte mais alta da curva, né? A up inflection point, para a gente não ter muita distensão e nem no low inflection point para a gente não ter colabamento, a telectasia, né? E o bom da PRV é que você consegue manter uma pressão mais contínua na via aérea, e aí você não tem muitos picos na ventilação. Então, você acaba protegendo um pouco mais esse pulmão. A gente vai discutir mais para frente em relação a isso também. E mesmo com os releases, com uma peak mais baixa, como o período é bem curto, a gente não tem risco de fazer a telectral, tá? Bom, na verdade, então, a gente tem, vai ser uma pressão positiva contínua, como eu falei, em torno de 80%, 95% do ciclo respiratório na inspiração, tá? Em períodos curtos de release, em períodos curtos de expiração, é disparado a pressão disparado a tempo ciclado a pressão, tá? Ele também, como eu falei lá atrás, ele permite que o paciente entre na ventilação mecânica. Ele funciona como se fosse um PSV também. A gente vai ver lá para frente que ele é praticamente um PSV com tempos de release, com tempos com períodos de abertura de via aérea, para poder realmente fazer a exalação de CO2, digamos assim. Tá? Bom, então, como que a gente seta esse ventilador? São definidas duas pressões, né? A P-high, a pressão mais alta, tá? E a P-low, a pressão mais baixa, tá? A ideia, como eu falei lá atrás, não é ventilar em duas pressões diferentes. É ventilar numa pressão única, uma pressão mais elevada. E esses períodos de pressão mais baixa são muito curtos. Tá? Geralmente, o P-low a gente coloca em zip, tá? Em zip zero. Pode ser usado, o Zou fez o estudo com PIB de 5, mas vários outros mostram que o PIB zero é melhor, enfim, funciona melhor com os pacientes. Tá? Como eu falei, o TRA é em torno de 80% a 95% do ciclo, e o T-low gira em torno de zero, eu usei bastante também 0,5, 0,6 a 0,8 segundos, que a gente acaba usando. Tá? Lógico, a gente vai discutir um pouco mais lá na frente como que a gente vai ajustando esses parâmetros de acordo com a gasometria, de acordo com que o paciente responde ao que a gente está fazendo. Tá? Esse aqui é um videozinho do como eu falei, né? A gente coloca a ventilação, a PRV no paciente, e muita gente fica impressionada. Nossa, PIP zero, meu Deus, vai colabar tudo, vai fazer muita telectasia e tal. Vocês vão ver que não. Porque o tempo que fica em PIP zero é muito curto, né? Você não consegue nem pensar em algo menos que um segundo, né? Enfim, então não chega a colabar o pulmão, não chega a fechar o pulmão. Isso é um pulmão de suíno que foi ventilado assim para poder mostrar para vocês como é que ficaria. É muito rápido a exalação do ar. O tempo de release é muito rápido, então ele não fecha o pulmão. Bom, falar um pouquinho das indicações e as contraindicações da PRV. A indicação, enfim, SARA, né, como o paciente também que você não pode usar ou não tem beta-bloqueador, que você precisa de fazer recrutamento e não tem consegue sedar muito o paciente. Pneumonia difusa, a telectasia, na verdade, você requer mais de 50% de FiO2, fístula traqueoesofágica, tá? Hoje a gente estava discutindo, eu e o doutor Alejandro, em relação à fístula, né? A gente fica pensando, mas por que não se usa, né? Qual a indicação de usar na fístula traqueoesofágica?
Alguns estudos falam que, na verdade, o risco de se fazer uma fístula traqueosofágica, tempo de menstruação maior, pressão muito alta, enfim, risco de você ter traqueomalácia e fazer uma fístula traqueosofágica, ele é menor na PRV porque você tem menos pico na via aérea. Então, você tem menos, vamos dizer, não sei se eu posso usar a palavra de estresse na traqueia, menos pressão agindo na traqueia, então correndo menos risco de fazer uma traqueomalácia e aí sim desenvolver uma fístula traqueosofágica. Tá? Na verdade, a contraindicação não é absoluta em DPOC, ou asma, em retentor de CO2, reduzor de carbonato de CO2, desculpa. Hipertensão intracraniana também não é uma contraindicação absoluta. Tem alguns estudos, se você tiver a possibilidade de ter PIC, enfim, de monitorizar a PPC, você pode usar nesses pacientes, tá? Mas, como ele mesmo fala nesse estudo, não é interessante que você use amplamente se você não tem como monitorizar isso, tá? E fístula broncodural grande, porque senão você vai perpetuar ela, enfim, você nunca vai conseguir melhorar isso. O APRV, por ele ter essa relação invertida de ter índice e tempo respiratório, ele retém. Na maioria das vezes, ele faz retenção mesmo do paciente. Então, lógico, se você tiver um DPOC, que você já tentou recrutar de qualquer jeito, não conseguiu, você vai tentar fazer o recrutamento com a PRV, aí você vai ajustar na ventilação a porcentagem de tempo respiratório ser um pouco maior para que ele consiga, com aquela elastância horrorosa que ele tem, consiga expelir mais CO2. E, lógico, você vai ajustar o tempo de release um pouco maior, desde que, de fato, você não tenha de recrutamento, né, que você está fazendo. Então, os ajustes aí na PRV, tá? Eu vou ajustar na PRV que a gente vai ter. Então, o T-high, né, o tempo de pressão alta, se não me engano, no Maquia, no servo é tempo de pressão, então você tem tempo de pressão alta, é o T-high, tempo de pressão baixa, alta e low, né? Você tem o PSV, no Biovent não tem PSV, isso é uma discussão até que o Roncalli postou um tempo atrás, aí, comentou, usar sim ou não PS acima da PIP, né? Enfim, confesso para vocês que eu não tenho resposta sobre isso. Tá? Não achei muita coisa em relação a isso. Então, o Biovent não tem a possibilidade de você colocar o PS acima de PIP. Lógico que você vai ajustar a sensibilidade também, FI, enfim. E aí, como você vai ajustar? Tá? A PRAI, o que você vai fazer? Você vai buscar, vai achar para todo paciente. Tá? Achou o platô do paciente, você vai setar o PRAI exatamente no platô do paciente. Tá? Colocou lá, RCV, colocou quadrado, ajustou, achou o PRAI do paciente, sei lá, 26. Coloca o PRAI em 26. Ou você pega a pressão média e soma 3 centímetros de água e coloca. Tá? Faixa típica, de fato, de 25 a 35. Eu nunca coloquei uma PRAI acima de 30. Se eu não me engano, nesses meses aí, eu acho que a PRAI maior que eu coloquei foi de 28. Bom, PRAI excessivo, obviamente, a gente vai ter hipertensão alveolar, né? Corpo pulmonar também, enfim, é um modo que eu vou falar mais para frente, mas ele pode ajudar, quanto ele pode atrapalhar também na parte circulatória. A gente vai discutir isso. PRAI insuficiente, você vai fazendo recrutamento, né? E a teletrauma pode ocorrer de fato. E o maior trabalho respiratório, com certeza. Você fica numa faixa da curva onde você vai precisar de uma pressão maior para gerar uma distensão, para gerar um volume maior, então você vai fazer um maior trabalho respiratório, com certeza. De novo, a gente sempre tem fazendo com zero, tá? É o que nos últimos estudos recomendam aí, tá? O T-high, a gente vai colocar entre 4 a 6 segundos, tá? Vai ajustar nessa faixa, lógico, se você tiver um T-high muito longo, você pode fazer uma acidose, enfim, você pode fazer muita retenção, tá? E se você tiver um T-high muito curto,
você pode fazer até recrutar o que você está fazendo. Enfim, se deixar ele muito release, você acaba não deixando a pressão na via aérea mais alta, e você não vai conseguir recrutar da maneira mais adequada. Tá? E o TELOW, que as figurinhas estão aqui na minha frente, estão chegando. O TELOW, inicialmente em torno de 0,5, né, de tempo, a 0,8. TPOC a gente aumenta um pouquinho isso, exatamente por conta da elastância, tá? Tem que tomar cuidado, de fato, da gente não ter um TELOW muito alongado, para a gente não fazer recrutamento, fazer track trauma também, né? O ajuste do TELOW, tem até um modo ventilatório mais novo aí, esqueci o nome, a gente viu um artigo dele que ele ajusta automaticamente o TELOW. O TELOW a gente vai ajustar em torno de 50% a 75% do pico de fluxo respiratório máximo. Tá? Confesso para vocês que, na prática, eu começo ele normalmente em 0,6 e vou ajustando conforme a gasometria do paciente, conforme o que a gente vai vendo em relação ao exame, em relação à saturação do paciente ao longo das horas. Eu não uso muito a forma para poder você realmente ver o pico de fluxo da curva respiratória e colocar 50%, 75%. Como eu falei, tem um outro ventilatório que, enfim, tem um software que estou vendo, ele já ajusta automaticamente de acordo com o pico de fluxo respiratório. Então, o TELOW fica ajustado automaticamente, cada ciclo ele ajusta. Enfim, acho que deve ser um modo bem mais complexo também. TELOW muito curto, lógico, você vai expelir menos CO2, você vai fazer hipercapnia, e ele já é um modo que realmente vai reter praticamente quase todos os pacientes que a gente coloca, muitos deles, eu vou dizer, que ele faz realmente hipercapnia, tá? E o TELOW muito longo, obviamente, ele vai fazer quick trauma. Aquele pulmãozinho daquele streaming que vocês viram, se a gente ficar muito tempo deixar em P0, né, em P0, ele vai fazer release até ele fechar, com certeza. Bom, aqui seria a explicação em relação ao fluxo, né? Enfim, você tem o pico de fluxo, ele vai fazer 75% disso, aí você coloca o TELOW a 75%, né? 50%, 75% disso. Como eu falei, eu não uso muito isso. Realmente eu uso essa faixa de 0,5 a 0,8 e vou ajustando de acordo com a gasometria do paciente. Bom, eu costumo iniciar, né, normalmente o que eles recomendam é iniciar com FiO2 de 100%, tá? E aí você agressivamente começar a reduzir a FiO2. Eu normalmente começo com a FiO2 que está setada na ventilação mecânica em relação ao que o paciente estava. Tá? Normalmente, quando a gente realmente pega o paciente que já está com a FiO2 acima de 80%, quase 5% de FiO2, a gente já coloca mais ou menos assim. E aí tentar reduzir gradativamente, mas ser agressivo nessa redução. Né? Se colocar o menor valor possível, como ele recomenda, para manter a saturação de 88% a 94%. Tá? Lógico, cuidados, né? Se você colocou, FO2 começa a aumentar, você não consegue melhorar, enfim, de repente o modo ventilatório não está sendo mais adequado. Você pode ter, enfim, fez até realmente um motor, enfim, tem que ficar bastante de olho nisso. Os benefícios aí, né? Se a gente for pensar, uma das coisas que protege muito o pulmão, né, o que a gente evita muito fazer, é a hipertensão, né? A gente coloca a pressão de distensão até 15, né? Se a gente for pensar no APV, a gente seta a P-high exatamente igual ao platô. Fazendo assim, a gente tem uma pressão de distensão igual a zero. Então, você evita com que o alvéolo fique distendendo muito, né? Aumentando muito essa distensão. Então, de certa forma, você protege isso. Lógico, reduz o risco de vilha exatamente por conta disso. Tá? Então, você seta uma P-high e ele não vai ter muito pico, ele não vai ficar fazendo pico de pressão. Como eu falei, reduz aí a pressão de pico, tá?
E aí, o bacana também dele é que ele aumenta, que ele deixa a pressão média das vias aéreas sempre num valor mais alto. E isso que fala-se muito da melhora de oxigenação, do acomodamento dos alvéolos, melhor no APRV, por conta realmente da pressão está mais alta e por mais tempo, né? Bom, permite aí respirações espontâneas, né? Então, se eu para pensar, a gente usa muito menos sedativo nesse tipo de paciente. Não precisa usar bloqueador neuromuscular, tá? Então, o paciente pode entrar na ventilação mecânica. Isso vai fazer com que ele também atinja zonas dependentes, né, para poder ventilar, poder recrutar melhor. Com a respiração, com o diafragma agindo, ajuda bastante, enfim. Por você usar menos sedativo, por você usar menos bloqueador ou não usar bloqueador, você pode deixar o paciente mais acordado, enfim, melhora aí a motricidade do paciente ao longo dos dias, então diminui também o tempo de ventilação desse paciente, né? Como coloquei, não necessita de bloqueador muscular, tá? Diminui também você fazer dependência, por exemplo, de fentanil, você fazer delírio com os benzodiazepínicos. Normalmente a gente tem muito idoso também, ventilação mecânica com Covid, que a gente precisa, que eles precisam, a gente não precisa usar muito benzodiazepínico, né? Enfim, como eu falei, alguns pacientes a gente conseguiu deixar com bem pouca sedação, até com Precedex em dose mais baixa, o paciente conseguiu ter uma interação boa com o ventilador, e isso é bem interessante. Bom, falando aí em bloqueador neuromuscular, a Acuraças, quando soltou, enfim, que tinha realmente que bloquear, que o bloqueio era mais importante, né, que mudava a mortalidade. E aí, em 2019, saiu o resultado que mostrou para a gente que não muda, né? Se você usar bloqueador neuromuscular ou não usar, a mortalidade não é diferente. Mas uma coisa que nos ajuda aí, enfim, em relação ao uso do APRV, né? Você não precisar de bloqueador neuromuscular para recrutar paciente. Como eu estava falando do benefício, né, do APRV, a gente consegue atingir zonas que realmente, mais zonas dependentes, né, com a ventilação assistida, uma ventilação com a ajuda do paciente ventilando, consegue oxigenar mais o pulmão, né? Isso é bom a gente ter o paciente sem essa sedação toda, sem o bloqueio, para que a gente consiga atingir mais zonas e recrutar mais o paciente. A melhora do perfil hemodinâmico é uma faca de dois gumes aí, porque a gente tem um aumento da pressão intratorácica, então a gente, lógico, vai diminuir o retorno venoso. Então, poxa, se você for pensar assim, ele vai piorar de fato o perfil hemodinâmico. Mas, como ele tem possibilidade de ficar entrando na ventilação mecânica, ele vai fazer pressão negativa na caixa torácica, isso ajuda um pouco o retorno venoso. Então, de certa forma, meio ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Enfim, se for pensar, quando quando o paciente está bloqueado e a gente só tem realmente a pressão positiva, então, tendo os períodos onde o paciente consegue ter a ventilação, então a gente pensa que melhora realmente o retorno venoso nesses períodos e aí ajuda realmente o perfil hemodinâmico, tá? Bom, tem que ter bastante cuidado, de fato, em usar o EPRV, pressão mais elevada na via aérea, apesar de você fazer uma pressão média elevada, você não atinge tanto. Mas, realmente, o paciente, como eu falei, é uma faca de dois gumes. Tem vezes que o paciente não consegue ter uma hemodinâmica adequada. Então, no início da ventilação, que ainda o paciente está muito sedado, ele vai ficar um pouco mais hipotenso, então tem que tomar bastante cuidado com isso, com certeza. Tomar muito cuidado com o tecido. A gente discutiu bastante em relação a isso, até como monitorar e como a gente vê a mecânica respiratória em paciente de modo espontâneo, que o APRV não deixa de ser. Até provavelmente o chefe vai fazer uma aula aí sobre isso,
Então, é interessante que a gente tome bastante cuidado com isso, com o paciente entrando muito na ventilação mecânica, calcular P01, P-Bus, ver realmente se a pressão de extensão dinâmica está muito elevada, né? Enfim, tentar ajustar de um modo para que realmente o modo como está espontâneo não atrapalhe mais do que ajude, né? Realmente, o risco de aumentar o trabalho respiratório, tá? E o gasto energético, em torno de 5% quando o paciente está em repouso, gasta para poder ventilar. Se esse paciente estiver numa faixa não adequada do modo ventilatório, não adequada da estrutura estéreo, a gente não consegue deixar com que a menor pressão faça maior distensão. Então, isso pode aumentar o trabalho, né? Então, ficar bem de olho em relação a isso também. E como eu havia falado, lógico, quando você tem muita pressão intertorácica, você também vai ter o retorno venoso, vai estar mais baixo, né? Enfim, você vai ter o ventrículo direito tendo que trabalhar muito mais, né? Porque realmente tem a pressão pulmonar muito maior, você pode reduzir o débito cardíaco. Mas, em contrapartida, como eu falei, toda vez que o paciente entra para ventilar, isso ajuda a fazer uma pressão um pouco negativa. Tá? A hipercapnia permissível, esse tipo de paciente, como eu falei, ele retém, esse modo ventilatório, como eu te falei, ele retém bastante, né? Então, enfim, você pode tentar aí, tolerar um pH de em torno de 7,15, até mais baixo, de repente, se a hemodinâmica permitir. A gente tenta ajustar da melhor maneira possível, repondo o bicarbonato, deixando o bicarbonato até 32, né? Enfim, e, lógico, monitorando a hemodinâmica do paciente. Tem vezes que realmente tem que tirar esse modo, né? Tem que voltar para o modo convencional para tentar lavar mais, porque realmente a acidose respiratória, principalmente, vai atrapalhar de uma tal maneira que não vai ter mais recursos de você fazer uma PRV alguma coisa para melhorar isso. Tá? O que a gente tenta fazer para diminuir um pouco a acidose respiratória nesse tipo de paciente? Tá? Tentar deixar o paciente entrar mais na ventilação, tentar colocar um PSV acima da PIP high um pouquinho mais alta para que ele aumente aí o volume corrente, tá? Isso vai lavar um pouco, tá? Tentar realmente aumentar um pouquinho o TLO, tá? Cuidado para não dificultar o paciente, não fazer atric-trauma, tá? Outra coisa também é tentar reduzir um pouco o T-high, só que aí você vai aumentar também a frequência respiratória. Só que, como eu falei lá atrás, tem que tomar cuidado para também não desrecrutar o paciente. Aí você está usando o modo para recrutar, mas deixou um tempo mais baixo, vai fazer mais tempo a frequência vai aumentar, mas também fazendo, você também está reduzindo o seu recrutamento de uma maneira adequada, né? Você não vai estar mantendo a pressão média na via aérea mais alta e isso não vai ser adequado. Um ajuste fino ali, tá? E realmente, como eu falei, se não for possível manejar o paciente, essa acidose no paciente com PRV, tem que mudar o modo, não tem o que fazer. O desmame na PRV, uma luta. Então, é muito simples, enfim. O que a gente vai ver? Óbvio, quando a gente seta a ventilação do paciente na PRV, nitidamente, na tua cara que já olha que o paciente já começa a melhorar a saturação. Vários pacientes a gente pega com FO2 80%, 90%, já coloca em PRV, ele já começa a aumentar a saturação, já começa a descer já FO2. Enfim, isso, óbvio, só você já baixar bastante a FO2, já evita muita metaplasia pulmonar ao longo das horas aí. O paciente, de fato, tem que estar calmo, consciente, como você vai evoluir o desmame respiratório em PSV, por exemplo, tá? A hemodinâmica tem que estar estável, drogas mais baixas, droga vasoativa mais baixa, FO2 abaixo de 50%, fato, tá? E aí você vai seguir o protocolo de TE normal, enfim, o protocolo que vocês têm. A estratégia que me coloca, entre aspas, né, é soltar perrar e esticar terrar. Então, o que a gente faz? A gente vai aumentando o tempo da pressão alta, né? Enfim, deixa você lá, 22 de PIP high,
o T-low de 0,5. Perfeito. O paciente já conseguiu baixar esse I, já está em 40% lá, o paciente está mais confortável. Vou começar a desmamar. Você vai baixar o T-high em 2 centímetros de água, tá? Deixar de 22, põe para 20 ali, e aumenta o T-high de 0,5 para 0,7. 4 a 8 horas, reavalia isso, vai continuar fazendo isso de acordo com a resposta do paciente, gasometria, se o paciente continua, enfim, uma saturação boa, enfim, gasometria você vai fazer um seriado nisso, isso vai te ajudando, tá? Coloque seu objetivo em torno de 18 centímetros de água, né, para você já tentar mudar o modo aí, e um T-high acima de 10 segundos. O que a gente vem fazendo nos pacientes que a gente tem lá é realmente deixar com valor em torno de 10 centímetros de água, daí a gente combinou de passar para a PSV e seguir. A gente tem um T-high, um P-high em torno de 10, um pico em torno de 10, e o T-high acima de 10 segundos, hoje eu deixei um paciente lá com 16 segundos. Ele vira praticamente um PSV. Então, ele só não vai, o PSV desse jeito só não teria o release, só não teria o período expiratório, né? Que deixa esses 0,8, 0,7 segundos aí em release. Bom, sempre monitorizando o trabalho respiratório, lógico, como também se faz em PSV, e ver se não tem nenhum desconforto respiratório. Lógico, você vai na beira do leito e você vai avaliando isso. Antes de o que a gente tem que ver sempre no APRV é o paciente, né? Eu lembro que a primeira aula que eu assisti da APRV foi do Marcelo Parque, que foi um fisioterapeuta também que participou, e ele deixa bem claro, né? Olhem o paciente, não olhem as curvas. Realmente as curvas do APRV são horríveis. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O APRV, a gente tem que ter um segmento, então, de uma maneira geral, conhece pouco o APRV, a equipe de uma maneira geral conhece pouco o APRV, acho que tem que ser um pouco mais difundido em relação a isso, até para que o desmame do APRV seja feito de uma maneira adequada, né? Não saia, de repente, já está com a FI abaixo de 50%, mas a ainda está lá para o alto, então vou tentar tirar aqui. Você sai da PRV para o modo convencional, executa tudo, enfim, tudo que você fez lá atrás, que você conseguiu ao longo dos dias, vai perder. Bom, já o APRV está sendo bem estudado, enfim, tem vários estudos, já lemos bastante sobre ele. Não tem nenhum modo, né, não tem nenhum estudo que fale realmente de um estudo grande, que fale realmente que muda a mortalidade, né? Vários estudos que a gente viu que eu andei lendo, tem um bem interessante que é um estudo de Singapura. Na verdade, foram 5 casos, ele relata 5 casos de APRV com prona, até esqueci de comentar isso com vocês, que ele comenta, né, no final, que mais se percebe não é nem realmente a alteração da mortalidade, apesar de ser muito pequeno, mas ele realmente vê que muda muito a oxigenação e o recrutamento desses pacientes. Como eu estava discutindo com um há pouco, paciente de COVID, que já está refratário, uma FiO2 de 100%, modo convencional, chega já em diálise, em torno de 94% desses pacientes morrem. Não sei como é que estão nas UTIs de vocês, mas por mais que realmente tenha mortalidade, a gente vê que a gente consegue recrutar bastante na pergunta. O grande desafio aí realmente é ser bem difundido, tentar tirar um pouco o preconceito desse modo, né? Eu acho que aprender mais sobre ele pode ser que ajude e tentar usar nossos pacientes. Eu acho que de uma maneira mais adequada aí tentar usar mais vai mostrar para vocês que realmente funciona, né? Que realmente na beira-leito ali você vê que o paciente muda completamente o perfil o recrutamento que você tem desse paciente, enfim. Acho que é muito importante a gente tirar um pouquinho do preconceito, né? Tentar unir forças aí, não um braço de ferro, né? Para que a gente consiga, juntando todo o conhecimento, juntando todo
a dedicação que fica ali à beira do leito, tentar melhorar a oxigenação dos pacientes e ver para que lado que a gente consegue ir em relação à melhora. Acho que não tem mais muito, como eu falei, é uma aula curta, bem prática. Eu queria ter colocado alguns vídeos aqui, mas, enfim, ficar dentro da UTI Covid, tem hora que nem sempre eu fico com o telefone na mão para poder fazer. Mas, enfim, estou disponível a dúvidas aí, o chefe também vai ajudar em relação a isso. Tem muita coisa para discutir de APP, como eu comentei prévio ali. A própria cálculo de mecânica é muito interessante, né, no APRV, tanto no PSV também, que eu acho que, como eu estava falando, acho que vai ficar uma aula mais sobre isso, acho que é importante isso, que pode até melhorar um pouco a agonia da gente colocar o paciente na PRV, ver que a saturação melhorou bastante, a gente viu que recrutou bastante, tá, mas e aí, esse pulmão? Como é que é? Com paciente era de 15, e aí agora? Como é que tá? Então, assim, acho que muitas vezes um pouco do preconceito também é a falta de monitorizar adequadamente esse pulmão, tá? Que realmente é uma discussão bem interessante a se fazer, e confesso para vocês que não é tão fácil assim para poder fazer. Mas acho que o chefe dando uma aula interessante aí, todos nós vamos aprender bastante. Acho que é isso, gente. Estou à disposição. Eu falei mais da minha experiência, um pouco da história da PRV aí. E se vocês, que eu puder ajudar aí, pode contar comigo. Conrado, obrigado pela aula. Eu queria, talvez, até para fazer um pouco didático o assunto, que com certeza é. Tem como colocar o vídeo de novo do pulmãozinho? Claro. Isso. E ali, olhando esse pulmão, só tentar imaginariamente identificar o que seria P-high, T-high, né? Quando ele desinsufla, o tempo que ele desinsufla é o telô, né? E pelô. Lá em cima, P-high, T-high, é P-high de pressão elevada, aí é P-high, T-high. Põe de novo, por favor. Aí telô, telô, pelô, T-high, P-high, telô. A liberação, ela é que muitos, eu diria, têm um conceito errado de que é ventilar em 2 níveis de pressão, o que significaria eu deixar vários ciclos com uma P elevada e vários ciclos com uma P menor. Não é essa a ideia do APRV. A fase de aí, pelô-telô, é unicamente para liberar o CO2. Esse é o objetivo dessa fase em que ele faz o pelô-telô, é apenas para permitir a liberação do CO2. Ou seja, eu acho que para entender o que é a PRV, tem que ficar claro que não se ventila em 2 tempos. A ideia é manter ali o maior tempo possível. Aí. Essa é a ideia de maior tempo possível. Aí, em P-high e T-high. Esse pelô-telô, P-high e T-high. O maior tempo possível assim, né? Esse seria o fundamento de um APRV. E ali, o tempo que fica no P-high, T-high, ou no pelô, o pilô-tilô, né? O pelô-telô, tempo menor, é o que dá o sentido ao PRV. Agora, eu costumo dizer, né, qualquer método que ventile a pressão positiva, desde os convencionais até esse aqui que é não convencional, a gente sempre vai lidar pela pressão positiva e pela ventilação em geral com 3 coisas, né? A Vili, a PECILI, para quem acredita realmente hoje em dia, que é um conceito novo, a PECILI, Vili, PECILI e lesão pulmonar induzida pelo oxigênio. 3 coisas que, evidentemente, quando o método ele é assistido, ou seja, a participação do esforço do paciente, vai ter esse risco também do PECILI, né?
Então, o APRV, eu acho que, como o Conrado falou, ele não, hoje não é o método de escolha, realmente tem que ser usado por quem conhece. Um dos grandes problemas que a gente honestamente reconhece, né, é a questão da continuidade, quer dizer, é uma grande limitante de poder fazer, implementar mais, né? Porque quando alguma coisa é operador dependente, não tem jeito. Quando é operador dependente, aí muitas vezes se isso não vai ter uma continuidade adequada, melhor mudar ou melhor não fazer. Realmente é uma situação. Agora, quem conhece, quem sabe, e quanto mais pessoas, eu acho que vai ser melhor entendido, melhor compreendido. Não sei, o Rui vai ver as perguntas ali, enquanto eu faço alguns comentários para fazer para o Conrado. Ele já comentou sobre a PRV em Prona, que hoje em dia, a gente tenta fazer muita coisa com Prona, né? E a PRV também já tem alguns reportes e estudos pequenos aí sobre essa questão. E a questão da mecânica, né? Também essa é uma questão que, para quem gosta, pratica e faz ventilação mecânica e gosta de acompanhar, avaliando a complacência, avaliando a pressão de platô, a driving pressure, avaliando ferramentas que orientem que a terapia está indo de forma bem adequada, talvez sintam essa falta quando ventilem a PRV, porque a PRV fica nessa modalidade, você talvez fica se perguntando, será que minha complacência melhorou? Será que minha driving pressure melhorou? Será que eu preciso reajustar meu valor de pressão? E ali ter os parâmetros seria importante. E é possível, sim. Uma coisa que eu falo, não vou entrar agora, vamos ver se a gente faz uma aula aproveitando de modos assistidos, mecânica ventilatória em modos assistidos, que é muito desafiante e interessante, né? Já pensaram, ou já se perguntaram se é possível calcular uma pressão de platô em pressão de suporte? Pois é possível, né? Já tem sido descrito e tem sido relatado, né? É desafiador, mas é possível. Então, só queria fazer esses comentários, agradecer o Conrado, ele contar a experiência aqui sobre o APRV que ele tem, né? E, bom, vamos abrir para perguntas, se tiverem, deixo aí o Rui para ir moderando e para ele fazer os comentários. Só fazer um comentário, parabéns, doutor Conrado, a aula foi muito boa, acho que muito didática, e você acabou de roubar o posto de melhor slide até então, né? Os slides do doutor Conrado, vai ter que ensinar para a gente aí que os nossos slides são sofríveis, né? Tem que contar um segredo que não fui eu que fiz. Não foi ele, viu, Conrado? Não fui eu, mas tudo bem. Eu vendo. Eu vou gerenciar isso. Tá por aí a autora, tá por aí também. Tá por aqui, a autora tá por aqui. Bom, só fazer um comentário aí que com o vídeo que o Alejandro pediu para repetir várias vezes, esclarecer um pouco a história da PIP Zero, que assusta muitas pessoas aí. A PIP Zero, gente, ela não é uma PIP Zero de verdade. O que a gente está fazendo ali é trabalhando com uma auto-PIP, porque ele tem um tempo low ali muito baixo, 0,5, 0,4, e não tem tempo de esvaziar o pulmão. Então, quando vocês veem naquele vídeo lá, o pulmão não chega a esvaziar completamente e colabar. Por quê? Porque ficou algum grau de PIP ali, porque não é permitido o esvaziamento completo do pulmão. Tanto é que é por isso que o T-low é ajustado lá pelo corte do fluxo respiratório. Você vai ajustar em 50%, 75%. Por quê? Porque você não vai esvaziar completamente o pulmão, então não existe PIP zero de verdade. Isso aí que assusta muito vocês, já estou vendo as perguntas nesse sentido. É só você olhar olha a curva de pressão do respirador, que você vai ver que em momento nenhum ele está chegando ali em PIP zero. Claro que se você botar um tempo low mais alto, aí sim pode ser que seja suficiente para chegar na PIP zero mesmo. Mas nessa estratégia ventilatória do APRV, que o Conrado mostrou, que é a que eu uso, daí eu não tenho muita experiência, vou confessar. Mas quando eu fiz, foi nessa mesma técnica aí que ele mostrou aí agora, tá? Então, não existe PIP zero de verdade. Vamos ver as perguntas aqui.
O Marcelo Aré colocou, boa noite, não tenho experiência com o modo, mas curioso como a princípio algo que parece nada fisiológico, deixa o paciente confortável e com pouca sedação. Quer falar, Conrado? Desculpa, eu não consegui ouvir, chefe. Ele fala sobre como que um modo que a princípio não é fisiológico, não parece fisiológico, deixa o paciente confortável e com pouca sedação. Tá. A gente tem que pensar que ele é um modo espontâneo. Então, assim, apesar de realmente não ser fisiológico, por ter uma pressão em via aérea mais alta e manter uma pressão em via aérea mais alta, ele pode entrar na ventilação a hora que ele quiser. De fato, com uma PIP muito alta, realmente o paciente alguns pacientes ficam desconfortáveis, sem dúvida. Mas você precisa de muito menos sedação para evitar uma assincronia do que qualquer outro modo, sem dúvida. Aliás, em relação a qualquer outro modo, não. Até PSV também você precisa menos. Mas em relação aos outros controlados, convencionais, PCV, VCV, ou PRVC, enfim, você precisa de muito menos sedação, tá? Para que ele fique mais ajustado à ventilação. Então, ele pode entrar a qualquer momento na ventilação que não vai atrapalhar a ventilação desse paciente. Ele não vai fazer a sincronia, tá? Realmente, como eu falei, desse tempo, acho que tinha uns 2, 3 pacientes que ficaram praticamente acordados, completamente acordados, recrutando, com PIP alto, de 28, 26, os pacientes confortáveis ali, inclusive com uma boa interação com o examinador. Eu queria comentar ali, aproveitando a pergunta, que eu costumo dizer que realmente, e respondendo um pouquinho a Marcelo, não existe absolutamente nenhum método de ventilação mecânica que seja fisiológico, né? Aliás, a ventilação mecânica per se não é fisiológica, né? Por mais que muitas vezes se fale que pressão de suporte, né, você vai se aproximando, gente, a pressão de suporte é uma ventilação que ainda é através de um tubo, seja traqueostomia ou seja tubo endotraqueal. E a resistência de uma via aérea normal, anatômica, é completamente a diferença de um plástico, de um tubo. Então, assim, tanto que hoje costuma-se falar que tem que ser estudado, individualizado e avaliado a questão do work of breathing, que é o trabalho respiratório, porque mesmo pacientes que estão em TRE, teoricamente prestes, né? Teoricamente, em TRE seria o espelho do que esse paciente seria sem tubo negativo. TRE não pode ser entendido como o paciente sem tubo se espelhando, né, no TRE, porque ainda ele está com um tubo, ele está com uma prótese, isso não é fisiológico, né? Então, eu diria realmente que não existe método fisiológico, modo fisiológico, mas de todos os modos que a gente usa, e a gente está indo para o outro extremo, saindo do menos fisiológico, mas o ainda menos fisiológico, porque um paciente com SAR, a gente trabalha com pressões elevadas, então, assim, realmente caminhamos, independente do método usado, se seja convencional ou não convencional, caminhamos sempre para um método não fisiológico. O que assusta aqui, né, é a dinâmica de como se ventila em APRV por inverter a relação IE, né, que a fisiologia nos diz que a inspiração sempre demora, é menor que a expiração. Isso é o normal. Quando a gente ventila normalmente, nossa inspiração fisiológica, né, é menor que a expiração. E aí a gente bota um método em que a expiração é maior que o período de inspiração é maior, realmente estamos contrariando certamente a fisiologia. Mas isso tem um objetivo, né? Tem o objetivo de manter uma pressão elevada o mais constante, sem as oscilações das pressões de pico geradas quando a gente ventila de forma convencional, né? Então, Rui, você quer complementar? Então, eu iria complementar, mas a próxima pergunta aqui eu já vou ler a próxima pergunta e já faço comentário, porque acho que essa pergunta já responde as duas coisas. O Jackson coloca o seguinte: tenho a impressão que esse modo seria mais interessante em pacientes já fora do bloqueio neuromuscular. Vocês têm utilizado em pacientes com sedação profunda, bloqueio neuromuscular em fase precoce, pós-IOT? Então, Jackson, vou responder e vou abrir a pergunta aí para o Conrado e para o Alejandro, mas em relação a ser mais confortável, utilizar menos sedação, e em relação à tua dúvida se tem que estar fora do bloqueio neuromuscular, exatamente a grande sacada do APRV. O APRV, se você pensar, ele é um CPAP,
ele tem uma pressão praticamente única, e você vai fazer ciclo ali espontâneo, assistido, tem essa discussão teórica, mas você vai fazer um ciclo que você iniciou dentro daquele nível de pressão. Qual que é a diferença do APRV com o CPAP? É aquele tempo low que existe um alívio expiratório, né? Que é como se você fizesse... Né? Então, o resto, tirando esse tempo low, você está praticamente num CPAP, numa pressão um pouco mais alta. Então, por que é mais fisiológico, por que é mais confortável? Você está respirando no nível de pressão e você está controlando, de certa forma, a respiração. É tão confortável quanto um CPAP, o problema é que a pressão é mais alta, né? Então, não é tão confortável quanto o CPAP seria. Tanto é que o Conrado até falou, até citou isso como estratégia de desmame, né? Quando você usa a pressão mais baixa, para desmame, ele se comporta praticamente como um CPAP ali, um PSV, né? Por causa do alívio respiratório. Então, assim, se você entende isso, que a maioria dos ciclos ali são iniciados pelo paciente, esse paciente não pode estar muito sedado e nem bloqueado, nem com bloqueio neuromuscular. Se você tiver, isso que a gente estava discutindo, por que a PRV vai tão mal na mão de quem não entende? É exatamente por isso, porque se você coloca o paciente muito sedado ou bloqueado, você não vai ter o ciclo disparado pelo paciente. O que você vai ter é um PCV com relação invertida, desastroso, porque o que vai provocar a ciclagem é o teu tempo high com a diferença do tempo low, né? Então, você vai ter um PCV com relação invertida. Isso é extremamente deletério, provoca lesão pulmonar, provoca sincronia. Então, é imprescindível para esse modo, nessa estratégia, que o paciente tenha drive. Quer comentar, Leandro? Bom, Conrado, quer fazer um comentário? Não, é realmente isso. O Rafael falou tudo. A gente deixar o paciente completamente bloqueado não é interessante. Muitas vezes você começa a desmamar a droga, né? Enfim, diminuiu a droga ali, o paciente começa a entrar muito, ou você deixa, por exemplo, só com fentanil, com uma analgesia, pode ser que realmente o paciente fique desconfortável, comece a entrar muito, comece a fazer muito pico, isso não seja interessante. Você coloca um pouco a sedação, ele continua entrando, só que um pouco menos, né, fazendo um pouco menos de pico, e aí ele fica ainda confortável no APRV. Lógico, com uma sedação mais leve do que a gente costuma fazer em modo convencional. Ele vai entrar do mesmo jeito, só que ele vai entrar, vai estar menos sedado, ele vai entrar, vai ajudar muito a oxigenação, vai atingir zona dependente, e essa, como o Rui falou, essa é a grande sacada do APRV, né? Você recrutar o paciente entrando na ventilação, né? Evita muito sincronia. Realmente, dizer que o APRV ele pode ser feito com paciente bloqueado e sedado profundamente, é claro, você vai ter um CPAP contínuo só com período de liberação. O paciente vai ficar o tempo todo numa pressão contínua, só liberando. Então, ele está bloqueado, ele não deflagra nada, o respirador está aí contínuo com uma PIP, que equivale a um platô de 25, por exemplo, contínuo, 25, 25, 25, e a cada certo tempo libera para eliminar o CO2. Mas, para ter um paciente assim bloqueado, eu prefiro um modo convencional, que é o que eu vou fazer, né? A ideia justamente de usar o APRV seria para não ter que usar bloqueador neuromuscular, que além do que o Conrado já falou, da mudança que teve com o advento do host trial, né? Contrariando os achados do Acurasis, que a gente vê os pacientes que saem da Covid, que ficaram muito tempo bloqueados, saem com uma fraqueza e uma disfunção diafragmática muito complicada. A gente se defronta com paciente que, quando começa a acordar, ele fica muito agitado, muito confuso, fazendo muito esforço inspiratório e termina fazendo PSIL, quer dizer, você tirou o paciente, desligou e complicou, né? Porque se você não monitorar o esforço respiratório desse paciente com alguns parâmetros, como, por exemplo, a PEMUS, como a Driving Pressure Transpulmonar Dinâmica, ou com um ultrassom de diafragma para ver o índice de diafragma, o índice de contratilidade, enfim, se você não monitorar e deixar simplesmente que esse paciente continue fazendo esforço inspiratório, quando saiu dessa fase do bloqueio, da sedação, ele vai complicar, porque vai fazer lesão por esforço inspiratório.
Então, a ideia é justamente, desde o início, talvez evitar o uso, minimizar o uso de bloqueador neuromuscular e até a sedação profunda, porque a sedação nesse paciente eu vou usar para controlar o estímulo respiratório. A sedação, para mim, vai ser, se eu controlar a P01, por exemplo, e a P01 for fidedigna para ser o espelho de quanto ele está tendo fome de ar através do estímulo do sistema nervoso, eu poderia titular esse esforço com a sedação. Eu não precisaria bloquear, ou seja, fazer uma paralisia respiratória, inibindo o centro respiratório com uma sedação profunda, mas com níveis menores, eu poderia deixar ele ter disparos, né, drive, mas poderia modular esse drive com uma sedação. Então, o objetivo do APRV primário é justamente não usar, né, bloqueador neuromuscular, ou usar mínima quantidade por período curto, e usar a menor quantidade de sedação possível, né? Então, acredito que o objetivo do APRV se cumpre mais o que ele é quando a gente usa o método com menor sedação e com menor uso de bloqueio neuromuscular. Gabriel Souto escreveu: parabéns, meu amigo, que orgulho, excelente aula. Como você disse, melhora a oxigenação e prejudica o débito pela alta pressão média de via aérea. Algum estudo que analisa a oferta de oxigênio e diga quem sai ganhando? Gabriel, isso não é exclusivo do APRV, isso é um conhecimento da ventilação mecânica, todos os modos podem provocar isso, mas aí o que você não entendeu direito é o seguinte, não é que toda vez que você colocar em APRV que vai ocorrer queda do débito cardíaco. Isso acontece quando o paciente tem aquele pulmão aquele pulmão que tem uma complacência boa. Então, você usa uma pressão alta no pulmão com complacência boa, ou seja, esse pulmão não precisa da PIP, ele não precisa da pressão alta, você vai provocar só a hiperdistensão e você vai aumentar a pressão transmural lá do pulmão para o coração, e aí que você impacta a circulação direita do coração e faz cair o débito. Mas isso acontece com qualquer modo, com qualquer PIP alta que você utilizar. Então, nesse caso, é não utilizar pressões altas, PIPs altas, em pacientes que não precisam, tá? Isso vai acontecer com a PRV, isso vai acontecer com PCV, isso vai acontecer com VCV. Aí, no caso, seria utilizar uma pressão errada para esse paciente. Se o paciente tiver uma complacência ruim, ele não vai ter esse débito tão afetado. Mas é como o Conrado falou, se isso estiver acontecendo, aí você tem que considerar, talvez, trocar de modo mesmo, né? Sair desse modo. Eu sim, só para responder o Gabriel, só para ele imaginar a seguinte situação. Você fez um modo convencional, você fez uma manobra para tentar achar a PIP ideal, se usou PIP decremental, vamos dizer assim, você achou uma PIP nesse paciente de 25, né? Aí você começa a ventilar com uma PIP de 25, está, né, curarizado, ou seja, esse paciente vai ter os efeitos próprios de uma ventilação inteiramente a pressão positiva, ou seja, os efeitos de interação coração-pulmão vão ser marcantes. Ainda você tem que usar sedação profunda, porque você não curariza sem antes fazer uma sedação profunda e uma analgesia associada, ou seja, miocardiodepressão por sedação, vai acrescentar aí a cota, né? E ainda esse paciente, por todos esses efeitos, se estiver com um quadro de choque séptico, realmente vai ter complicado. O que Rui disse, né? O que Rui acabou de dizer. Isso não é a interação coração-pulmão e os efeitos hemodinâmicos da ventilação à pressão positiva, com PIPs elevadas, isso é patrimônio de todos os métodos que a gente usa. Agora, o que eu vejo de vantagem neste caso, né? Se você usar essa mesma PIP de 25, né? Quando você ventila em modo convencional, essa PIP de 25 vai ir para 40, vai ir para 50, talvez se você botar uma pressão controlada acima da PIP de 15, você já tem um 40. Se é 25 mais 10, já é 35. Quer dizer, cada ciclo vai de 35 para 25, 35 para 25. Quando você tem um APRV, se ele não estiver com grandes respirações espontâneas que aumentem essa pressão, você vai ter constantemente 25, 25, 25. Então, a questão dos efeitos hemodinâmicos que de fato acontecem, a gente não está negando,
mesmo com uma P-high de 25, que equivale a PIP ideal de 25 numa pressão convencional, vai ter efeitos hemodinâmicos, né? Igual, da mesma forma a gente vai ter. Mas talvez a vantagem do APRV, nesse sentido, é que você tem uma maior garantia que você vai ter essencialmente 25, 25, 25, 25, não grandes oscilações dadas por uma pressão controlada em cima da PIP de 25 que você ajustou no modo convencional, né? Conrado? Gabriel, eu de fato até procurei alguma coisa que falava especificamente sobre o APRV, não achei nada, tá? Não achei nada. Nenhum artigo comentando, enfim. Realmente, como você sabe mesmo, a ventilação mecânica vai fazer, né? Enfim, PIP alta vai fazer. Não tem nada específico para PRV. Bom, o Jackson fez a pergunta aqui para ferrar a gente. Eu fico desconfortável com pacientes em PSV e CPAP que fazem volumes correntes muito altos, mesmo com fentanil. Até tem a impressão de que alguns pacientes pioram e temos que voltar para a sedação profunda. Nesses casos, tem colocado em EPRV. Jackson, essa questão é difícil, cara, porque, assim, é óbvio que o paciente PSV e CPAP ele não vai ficar no volumezinho corrente bonitinho que a gente aprende de 4 a 6 ml por quilo. E sim, tem pacientes que fazem PCIL, sim, que se destroem. Agora, a questão é, como é que a gente sabe se esse paciente é o cara que está fazendo isso ou é o cara que está fazendo volume mais alto, mas ele não tem uma pressão transpulmonar alta, ele não tem uma pressão de extensão alta, ele não tem lesão. Isso é uma resposta bem complicada, cara. Essa aí, sinceramente, passa até para o Alejandro. E ainda bem que perguntou. Eu gostei da pergunta, porque a gente está preparando, aliás, eu estou preparando uma aula justamente sobre isso. E eu acho que vão gostar. Mas desde já falo, vão gostar, mas precisa ter o conhecimento de algumas questões de mecânica antes, né? Então, aconselho ler a questão da P01, que tem uma aula que eu fiz, que está gravada ali, que precisa entender. Porque a grande questão dessa pressão de suporte é que, às vezes, essa pressão de suporte engana. Quando você está ventilando um paciente com pressão de suporte e você vê ele que está mais ou menos tranquilo, você ajusta a tua pressão de suporte, vai aumentando um pouco o oleômetro. Mas você não tem costume de ajustar a tua pressão de suporte pela mecânica ventilatória. Você não fica calculando qual é a driving pressure em pressão de suporte, qual é a complacência em pressão de suporte. Você não faz isso. Você faz o oleômetro. Se ele é que o paciente fica bom, diminui a minha pressão de suporte, aumenta um pouquinho, diminui, até quando já está com valores baixos, até você arrisca tirá-lo e deixá-lo, muitas vezes, fazer deixá-lo na macro. Olha, eu acho muito temerário isso, se você não tiver realmente certeza que esse paciente está preparado para isso. Porque se ele está em pressão de suporte, muitas vezes você não sabe quanto é o esforço muscular que ele está fazendo desse conjunto pressão de suporte esforço do paciente. É 50-50? É 30-70? É 70-30? É o paciente que está fazendo mais? E aí, quando você vai reduzindo, você está desafiando o músculo desse paciente para poder manter a fome de ar. Outra coisa, por que ele está inspirando muito? Será porque ele está com uma fraqueza muscular ou é porque ele está com muita fome de ar? Ou seja, o problema é o músculo fraco, e aí tem que usar músculos acessórios para satisfazer o seu volume que ele deseja, ou é o sistema nervoso que está disparando muito, está muito hiperestimulado e você precisa dar uma controlada nesse centro respiratório. A somatória dessas duas coisas precisam ser monitoradas quando o paciente está em pressão de suporte. E uma coisa que a gente não faz. O paciente fica em pressão de suporte, é um pouco a oleômetro, né? A gente vai olhando, tá bom, está ficando confortável, então vamos reduzir. Mas como você monitoriza? Como você sabe como que está o trabalho respiratório dele, né? Que é uma questão que também deveria ser trabalhada, o WOB, o Work of Breathing, que é saber quanto que desse trabalho respiratório está sendo feito pelo paciente e quanto que está sendo feito pela máquina. Eu posso fazer um ajuste e testando esse paciente, ou seja, reduzindo o aporte da máquina, desafiando o músculo dele, até quanto que eu vou lá. Eu acho que precisa fazer isso, e há forma de fazer isso.
né? Isso vai ser motivo de uma outra aula, mas eu concordo que precisa sempre avaliar, né? E essa é a explicação porque muitas vezes o paciente está no TRE, né? Ele está no TRE, está confortável. Você deixou em 7,5, né? 7 de pressão de suporte com 5 de PIP, ele está confortável, né? Mas quanto representa do esforço total do paciente esse 7,5? Né? É 40% do esforço total? Só que ele, com esse 60% que está fazendo, está no limite da sua capacidade. Ele não tem mais reserva. Ele está confortável, mas na hora que você tira o tubo, esse 40% que dava a máquina jogou para cima dele. E ele não vai dar conta. Ele termina fazendo falência e voltando para o tubo, fazendo falha de extubação. Então, essa mecânica é importante aprender a avaliar, aprender a olhar, aprender a medir, né? É desafiador, não é fácil, mas há formas de poder fazer, e eu acho que a gente tem que começar a trabalhar também essa questão, viu? Tem uma pergunta aqui que acho que essa vai para o Conrado mesmo. Aí tá escrito iPhone, não sei o nome, né? Mas tá escrito assim: como você define a melhor pressão de suporte? Que acho que ele está se referindo, na verdade, à pressão high, né? Já que o volume corrente é muito variável. O Conrado falou isso na aula, mas responde aí, Conrado. Você define exatamente de acordo com a pressão de platô, ou 3 centímetros acima da pressão média, né? Como o Rui falou também, como ele é um modo que ele vai também ter uma PSV acima da PIP, ele não vai ter aquele volume bonitinho exatamente como vai ficar, né? Então, a gente define isso. Vai lá, calcula a pressão de platô, coloca exatamente como tiver a pressão de platô. Como eu falei, ele fala numa faixa de 25 a 35, nunca passei de PIP high acima de 30. Acho que a maior que eu coloquei foi 28 até hoje. Mas coloca de acordo com a pressão de platô. Eu não sei se entendi a pergunta, era a respeito da pressão de suporte acima da P-high, isso? A pergunta, eu não entendi muito a pergunta, mas eu acho que está se referindo ao ajuste da pressão high. Ele colocou assim: como você a melhor pressão de suporte, já que o volume corrente é muito variável. Acho que ele está se referindo à pressão high, na verdade, não à pressão de suporte. A P-high é em relação realmente ao platô. Se for a pressão de suporte, realmente, evitar muito o pico. E como eu havia falado, tem algumas postagens do próprio Roncalli que fez que, há pouco tempo, acho que 1 ou 2 semanas atrás, coloca-se pressão de suporte acima da PIP no APRV? Sim ou não? É uma questão que ele fez. Tem resposta? Eu não achei resposta. Né? O Biovente, por exemplo, é um ventilador que não tem PS acima de PIP. Não tem. Você põe ele na PRV, ele não tem PS acima de PIP. Se o paciente quiser entrar, vai entrar. Mas aí é meio temerário também. E a PECILI? Você não tem nenhuma pressão para ajudar a ventilação dele, sendo que ele fica fazendo tentativa de ventilar? Conrado, ele escreveu aqui, esclareceu. Ele não está perguntando da P-high, não. Ele está perguntando da pressão de suporte mesmo. Aquela pressão de suporte acima da PIP. É o que eu entendi. É que nos modos que a gente usa, a estratégia que a gente usa, a gente não usa a pressão de suporte acima da PIP. Sim, sim. Eu queria comentar em relação a isso, que eu tenho, sim, tem um estudo de 2007 que trata dessa questão, e realmente, a essência do APRV é não dar pressão de suporte. Deixar que o paciente ventile espontaneamente, ou seja, o volume que ele vai fazer acima da P-high é o volume que ele vai fazer sem qualquer suporte da máquina. Isso não significa que você não possa dar, até porque alguns equipamentos permitem dar pressão de suporte e outros não. A essência de não dar sedação profunda é deixar que ele ventile espontaneamente no tempo da P-high, né? no período T-high. Que ele ventile espontaneamente. As respirações têm que ser sem pressão de suporte. Pressão de suporte é 0. Né? E isso por quê? Porque evita justamente, se a gente está partindo da premissa que eu quero manter uma pressão de via aérea mais ou menos constante, já ele respirando espontaneamente, essa pressão vai subir um pouquinho. Vai subir porque ele vai fazer um volume a mais. Se a gente dá uma pressão de suporte, esse volume vai aumentar e o risco de hiperdistensão aumenta e também a gente vai um pouquinho na contramão do que seria a essência do APRV. Eu tenho um estudo que fala disso. Quem quiser me contata, eu mando. Aliás, tenho todos os estudos do APRV, até o último publicado recentemente.
Mas a lógica, para quem perguntou, é não dar pressão de suporte. Se você dar, é um grande desafio para você monitorar, porque na PRV você também pode monitorar a P01, ou seja, a máquina permite monitorar a P01 e permite monitorar a PMUS e permite monitorar a driving pressure transpulmonar. Então, se você der uma pressão de suporte, forçosamente você tem que acompanhar, né? E forçosamente tem que avaliar mecânica respiratória, né? O trabalho original do Zhou, o chinês, ele mostra como fazer a avaliação de mecânica respiratória. Ele volta para a VCV, mantendo como PIP a PIP do APRV e colocando como volume corrente o volume do release, para não mudar o cenário. E aí faz sedação, faz um bloqueio intermitente apenas para calcular mecânica ventilatória. É assim como ele fez no trabalho original. E depois ele volta para os parâmetros que anteriormente estava, podendo reajustar se mudou a pressão de platô para reajustar o valor do P-high. Então, é possível, sim, mas vocês percebam que é mais complexo, desafia muito mais a expertise de quem está fazendo a PRV, mas saiba que existem, sim, formas, e para quem dá pressão de suporte, que não deveria fazer, é um desafio e uma obrigação de ter que monitorar essa pressão de suporte que dá. Porque vai aumentar o volume corrente, vai aumentar a pressão, gerando uma pressão acima da P-high, que poderia nos trazer problemas se a gente não acompanhar. Então, essa estratégia de APRV que eu estudei, que eu cheguei a usar, eu não tenho experiência do Conrado, né? O Conrado tem muito mais experiência do que eu, mas pela aula dele eu vi que ele usa a mesma estratégia que eu, que é, essa estratégia de APRV, ela se chama TKEV, que é do Rabashi, eu coloquei o link aí, tá? Então, essa estratégia é essa estratégia que o Conrado mostrou na aula, de PIP 0 e sem pressão de suporte acima. Existem outras estratégias de APRV sim, tá? Mas essa é a mais estudada aí para o Covid. Acho que é por isso que a tua pergunta se deve ter lido algum outro modo de APRV. Tem sim, mas é o que o Alejandro explicou já aí, não é o que a gente usa mesmo. A Maísa perguntou o seguinte: parabéns pela aula, gostaria de saber sobre as experiências em pacientes DPOC. Seria um modo mais indicado para esse tipo de patologia? Muito obrigada. Conrado, pode... Eu só queria comentar antes do Conrado o seguinte: primeiro, que em DPOC, se for grave, está contraindicado, como o Conrado falou, então nem pensar em usar. A única possibilidade que eu já fiz é em pacientes com DPC leve ou em pacientes aquele DPOC dito de presumido e que a gente arrisca a tentar fazer uma PRV. E até porque no início eu quis testar justamente isso que a literatura descreve, que é testar em paciente com DPOC leve, né? Eu fiz um leve, um paciente que era retentor, mas mantinha o basal de 50, mais ou menos, 50, 52 de PCO2. E é claro, a gente eu já esperava que ele ia fazer hipercapnia, né? A PRV é um método hipercapnizante, né? Se existe esse termo. E era para justamente ver se dava para mexer com o telô, até onde dava para mexer com o telô. Eu terminei fazendo, não tive complicação, não tive acidose respiratória, não tive grandes hipercapnias com esse paciente e que foi submetido. Meu grande medo, confesso, era a questão da hiperinsuflação dinâmica. Por quê? Porque era um paciente já, se bem que não era um DPC grave, né? Isso está contraindicado, mas meu medo era agravar e eu não poder controlar a hiperinsuflação desse paciente ou levá-lo para uma hiperdistensão. Não usei também PIPs, o P-high muito elevado, até por conta desse medo. Tá? E, claro, a experiência não é grande, mas só queria contar que eu tive a oportunidade de fazer o APRV no paciente com DPOC leve e não tive problema. A literatura, ela descreve, inclusive, se precisar fazer uso da hipercapnia permissiva, Conrado já falou do manejo da acidose respiratória, inclusive com bicarbonato. Confesso que eu tenho bastante medo, já fiz hipercapnia permissiva, já usei bicarbonato,
mas esse bicarbonato termina se transformando em CO2, né? Porque a equação de Henderson-Hasselbalch se desvia para a direita e vai voltar para CO2. O CO2 começa a circular, né? Ele não consegue sair, ele vai para onde? Ele vai para a célula. Quer dizer, a acidose intracelular é um grande problema nesse tipo de pacientes, né? Então, eu estou satisfeito porque meu bicarbonato está controlando o meu pH em 7,2, 7,25, mas esse CO2 está entrando na célula, que não está conseguindo sair. Então, existe também um grande debate em relação a ter realmente como, de verdade, eu vou monitorar os efeitos do controle de hipercapnia permissiva sem gerar grandes problemas com acidose intracelular, né, secundário à entrada desse CO2 na célula, principalmente no cérebro, né, gerando problemas de acidose. Porque esse CO2 entra na célula e ele volta na equação no sentido contrário, né, para gerar acidose, né, H+, e ali trazer os problemas da acidose, que a gente conhece. Então, essa é a minha experiência. Você quer comentar alguma coisa? Acho que... Oi, desculpa. Quer comentar alguma coisa sobre o DPOC? Uma coisa rápida. Eu acho que tem que ter cautela realmente para usar o APRV no DPOC. Que você vai tentar aumentar um pouco esse TLO, você pode tirar o recrutamento, você pode fazer trauma, você vai tentar aumentar um pouco a PS acima da PIP high para poder fazer maior volume corrente para tentar lavar. Você vai fazer muito pico, vai fazer hipertensão, para de proteger o pulmão. Então, eu acho que tem que usar com bastante cautela. Se realmente não tiver muita experiência, acho que o melhor é evitar. Senão, ao invés de usar ele para o bem, vai estar causando mais mal do que bem. Tem uma pergunta aqui do Rafael Cambraia, que está terminando a residência comigo lá e vai assumir a visita ao médico rotina da UTI do pronto-socorro. Ele colocou aqui, na sua experiência, o PRV é bom para aqueles pacientes que estão na fase em que a hipoxemia é a principal causa de piora clínica, porém o que mais mata no COVID é a acidose respiratória e infecção secundária. Nesses casos, você flutua entre a PRV e modos controlados espontâneo tradicional, ou quando a troca do modo, você não volta ao PRV? Quer responder? Oi? Quer responder, Conrado? Pode responder, chefe. Depois eu comento aqui. Essa questão cobrou força agora, né, por causa da pandemia, né? Eu sou, inclusive, eu pego com muita cautela a monitorização, e vai ser parte da minha aula de ventilação não invasiva, né? Essa questão de se apegar muito à monitorização da hipoxemia através de saturação. Até porque tem aí o grande debate de valores de saturação, a discrepância que vocês vão ter entre saturação e PaO2, né? Se a curva de dissociação de hemoglobina for certinha, o que não acontece no paciente crítico, já que ele tem hipotermia, ou tem febre, ou tem alcalose, tem acidose, né? Tem taquicardia, né? Quer dizer, todos aqueles fatores que desviam a curva para a direita ou para a esquerda vão estar presentes no paciente crítico. Então, é utópico pensar que você vai ter uma curva de dissociação de hemoglobina do livro, né, em que a correlação entre a saturação e a PO2 é aquela que a gente vê no livro e que, inclusive, a gente pode calcular através de aplicativos, né, sabendo quanto é a saturação, saber quanto é a PO2. E, nesse sentido, né, a questão, concordo com ele, que a questão da acidose é o que mata, né, mas não é apenas isso, né? Essa questão de agora forçar a questão da hipoxemia, né? É ter muita cautela de até onde vai forçar, né? O Tobin descreveu 3 casos, né? Seu famoso artigo em que descreve 3 casos em que a PaO2 estava entre 35 e 40, níveis que são incompatíveis com a vida, porque a mínima PaO2 que a gente precisa para poder ter gradiente intracelular é 40. Isso está no livro desde o Guyton até a grande literatura. Então, manter uma PaO2 pertinho de 40, eu acho bem diatrogênico, confesso, eu tenho muito medo. E é o que eu chamo, você tem hipoxemia feliz, mas você tem tristeza celular, né? Hipoxemia feliz é porque esse paciente, você vê que não tem grande dispneia, mas esse paciente não está produzindo ATP.
Esse paciente, a nível intracelular, está esgotando tudo que tem de reserva. Ele não está dispineico, mas sua célula está morrendo. Então, a disfunção orgânica vai acontecer já. E aí, voltando à pergunta do Rafael, que saiu um pouquinho então, essa questão do APRV, né, e Conrado comentou, e qualquer outro método, a gente usa saturação como... e está nas diretrizes, não estou questionando, está nas diretrizes, né? A minha meta é 88 a 92, ou de 92 a 94, né? Fica mudando o cutoff. E a questão, o que eu vejo, Rafael, não é em si assim, o método que você vai escolher ou alternar um método de um método para outro. Se você vai escolher um método, você domina esse método, tem expertise nesse método, use esse método. Se esse método você consegue monitorar, não apenas, e eu friso, se você domina um PCV, se você domina recrutamento no método convencional, se fulano domina em VCV, e ele consegue dominar esse método e se virar muito bem, e ele consegue monitorar sua mecânica respiratória, sua driving pressure, ou sua pressão transpulmonar, se tiver um catéter esofágico, se ele consegue acompanhar os efeitos do que ele está fazendo, e ainda ele consegue monitorar a oxemia, não por uma saturação, mas também com uma PaO2, ou seja, com gasometrias periódicas, eu garanto que as consequências deletérias vão ser mínimas, porque independente do método que você usou, você monitorou bem esse paciente, tanto para prevenir lesão pulmonar induzida pelo oxigênio, né? Tanto para prevenir PSILI, tanto para prevenir VILI, que são os 3 grandes vilões que a gente enfrenta na ventilação mecânica. Tem comentário, Conrado? Rafael, assim, o que eu andei vendo realmente na pior fase de hipoxemia desse tipo de paciente, realmente eu vi que o APRV funciona muito bem, né? Retiro da hipoxemia, isso é claro, né? É como você falou, o paciente morre de infecção secundária, morre de acidose. O que eu vejo que a gente consegue realmente melhorar esse paciente em algum momento, ele volta a ter uma infecção, muitas das vezes é uma infecção pulmonar, com consolidação, enfim, eu não vi o APRV voltar a funcionar tão bem quanto era o paciente com uma restrição pulmonar que era com Covid naquela fase hipoxêmica do Covid. Eu confesso a você que eu não vejo muito, não tem muita melhora já na infecção secundária, tá? Eu não sei se, de repente, porque realmente, além do pulmão já ter muita destruição, já ter uma nova infecção, consolidação, com o alvéolo já totalmente ocupado, eu não consigo recrutar isso, mas eu não vejo tanta melhora depois de se trocar o modo ventilatório. Não vejo ainda não. Então, eu acho que realmente a tua pergunta te respondeu. Acho que nessa fase mais hipoxêmica do Covid, eu acho que o APRV funciona bem sim. Inclusive, foi o que o chefe falou, né? Só de você conseguir diminuir muito a quantidade de isoladores que você coloca, você evitar ficar fazendo muita metaplasia pulmonar com FO2 de 80%, acima de 55%, enfim, acho que isso já é um ganho muito grande. Né? É um ganho muito grande. Deixar esses pulmões oxigenados, lógico, desde que ele esteja protegido. Bom, temos mais últimas 2 perguntas. Agradecer o pessoal aí que fez bastante pergunta, ajudou bastante a gente, né? Nas outras aulas a gente não teve tanta interação. O JP colocou o seguinte: o modo APRV, devido a uma ventilação considerada mais espontânea, de uma maneira geral, não vai facilitar a presença de assincronia mais frequentemente? Bom, vou passar aí para o Alejandro e para o Conrado já, mas vou te colocar uma coisa, JP. O APRV, as assincronias, eu que dei aulas de assincronias, pode dar uma olhadinha lá no YouTube depois. Mas muitas das assincronias são exatamente pela briga entre o tempo neural do paciente e o tempo mecânico do respirador. O APRV na verdade, a grande vantagem é justamente essa, que você tem ali no tempo high, você tem um CPAP. Então, quem está iniciando a ventilação, deflagrando quanto tempo ele vai ficar na inspiração e expiração, é o próprio paciente. Então, só por aí, teoricamente, para ter menos assincronia, tá? Então, é o contrário do que você tá pensando. Agora, assim, não me lembro de nenhum estudo falando que tem mais assincronia em APRV do que nos outros modos. Eu realmente não tenho experiência com APRV, né? Mas do ponto de vista fisiopatológico, é para ter menos assincronia. Por isso, até que você precisa de menos bloqueio, você precisa de menos sedação, né? Mas vou passar para o Conrado aí, para o Alejandro, que tem mais experiência com o modo.
Na verdade, a questão das assincronias, elas de fato existem como em qualquer, né? Se você curariza, né? Se você curariza esse paciente, você vai dizer, não vou ter assincronia, mentira. Você vai ter, o paciente está curarizado, começa a fazer um monte de autodisparo, né? E você diz, poxa vida, eu curarizei para não ter assincronias e eu estou enfrentando de novo, né? O APRV, ele vai ter, né? Dependendo justamente do que o Rui falou, desse balanço, tempo neural, tempo mecânico, eu diria fome de ar, e veja bem, esse paciente tem que ser monitorizado, mais uma vez, como eu falei, porque essas sincronias vão acontecer nesse desbalanço entre o que ele vai querer guiar, evidentemente influenciado por uma série de fatores, a própria doença, tem sepsis, tem febre, tem dor, né, tem secreção, enfim, tudo que o Rui muito bem falou na aula a respeito das sincronias. E assim, não é somente o método, quer dizer, vou mudar o método só porque já teve sincronias, é claro que não. É claro que não. Não somente por isso, não. Há a vantagem de alguns tipos de assincronias você modular ou controlar no APRV, justamente ajustando a sedação, se você detectar que essas assincronias, por exemplo, são com P01 elevado, né? Na aula que o Rui deu, já, inclusive, o Brochard, ele tem uma classificação a respeito das sincronias pela P01. Então, você pode modular a tua sedação, quer dizer, vou usar um pouco mais de sedação ali, é claro, porque você está tendo uma evidência que esse tipo de sincronia está acontecendo porque o sistema nervoso está com uma hiperestimulação muito grande, né? Então, agora, se pelo contrário, com uma P01 baixa, né, e eu estou detectando que esse problema é porque esse paciente, por exemplo, está com um pulmão muito ruim, né, e ele não está se adaptando a essa PIP de mais elevada, lembrando que se o alvéolo não abre, a gente vai gerar pressões muito elevadas, né? Então, a análise do que é a sincronia tem que ser feita milimetricamente, independente do método ventilatório que a gente está usando, né? Determinado método gera sincronias? É claro que sim. Se eu ventilo em VCV, posso ter maior número de certas sincronias. Se ventilo em PCV, é outro número de sincronias. Se ventilo em pressão de suporte, e por aí vai. Então, o método, ele pode gerar, sim, dependendo do método e dos ajustes, mais as sincronias podem acontecer. O que a gente não pode deixar, e o Rui falou na aula dele, é cuidado com o índice de sincronia, né? Porque o índice de sincronia é maior que 10% e a prova que realmente aumenta a mortalidade. Então, acontecendo muita sincronia e precisando mudar de método, é claro que vai mudar, sem dúvida. Mas não é porque aparecem as sincronias que já muda o método, especificamente o APRV. Essa seria a minha mensagem. Conrado? Como o Rui falou, né? Enfim, por ser um método espontâneo, né? Então ele normalmente tem menos assincronia, né? Então você já tira de cara duas assincronias que são comuns no método convencional, né? Controlado. Bom, o que eu vi já bastante acontecer, acho que até por estender a traqueia, o circuito, quando você faz release, se você deixa a sensibilidade a fluxo, ele faz muito autodisparo. Então, muitas vezes, você tem que trocar a pressão que ele diminui esse autodisparo, né? A gente estava discutindo isso há pouco antes de começar a aula. Então, mas é um modo que realmente tem menos assincronia do que os outros, assim, por ser espontâneo, né? Como o PSV também tem menos sincronia. Mas, E não olha a curva, né, Conrado? Não olha a curva, né, Conrado? Porque senão não olha a curva. Porque vai dizer que tem um índice de sincronia de 80%, né? Nossa, se olhar a curva é horrorosa. Sai um release no meio de uma inspiração, é horroroso. A curva é feia mesmo. A curva não é bonita. Você olha a curva, fica desesperado mesmo. Muito. Bom, a última pergunta aqui, a gente encerra, do Jackson. A minha dúvida foi se alguém usou para tratar hipoxemia refratária, neste caso, com bloqueio neuromuscular, ou seja, no caso do resgate, com bloqueio neuromuscular. Não, Jackson, como a gente conversou, é exatamente para evitar isso, né? Para evitar o bloqueio neuromuscular, você tira o drive do paciente e você tira a vantagem do método, mas vou passar aí. Eu não uso a PRV, né? A hipoxemia refratária eu tiro
estratégia convencional mesmo, bloqueio neuromuscular, prona, recrutamento, enfim, vou passar para o Conrado e para o Alejandro aí que tem experiência. Não, definitivamente não. A questão do APRV usado como... Porque quando a gente fala de hipoxemia refratária, eu entendo que eu tenho que ir para a manobra de resgate. Então, se realmente é hipoxemia refratária, né, eu tenho que ir para manobra de resgate. E aí a literatura é clara quais são as manobras de resgate disponíveis que a gente tem. Até porque, sendo manobra de resgate, a gente está lidando com uma questão que, a princípio, precisa, às vezes, de muita expertise, equipamentos e uma série de coisas, né? Sem distinguir qual é o método que você vai usar. Por quê? Porque para hipoxemia refratária, né, você que vai fazer uma manobra de recrutamento máximo, poxa vida, você não tem tomografia de impedância ou não tem um equipamento que te ajude, eu acho muito temerário. E esse é operador dependente, precisa de expertise. Você vai usar ECMO? Não tem ECMO, né? Então, para esses casos realmente de hipoxemia refratária, entende-se que esse paciente está muito ruim, né? É um paciente com um pulmão provavelmente muito comprometido. Deixar ele com ventilações espontâneas, né, realmente é uma situação bastante temerária. Esse paciente que está em refratária, com certeza não está com ventilação espontânea, ele está realmente curarizado mesmo, né? Está prestes para ir para uma manobra de resgate, né? E ele tem que estar sedado e curarizado, completamente encostado. Seja para qualquer dos métodos que a gente vai usar para resgate. Eu não uso mesmo. Eu em nenhum momento usei bloqueador neuromuscular para paciente, quando eu usei a PRV. Quando eu fui atrás desse estudo lá de Singapura, e foram 5 pacientes, um era CAD de cabeça de pâncreas, um era um politrauma, um era um TCE, enfim, eram 5 casos aí, um era um pneumonia aspirativo, que eles pronaram o paciente e viram que a oxigenação, o sinergismo do modo junto com a prona foi absurdamente melhor. E também, mesmo nessa posição, né, usando a prona, eles não usaram curare, aliás, não usaram um bloqueador neuromuscular. Deixaram o paciente mais sedado do que usa com o paciente supinado, né, mas não bloquearam, tá? Então, assim, eu nunca usei, tá? E não vi se tem algum benefício além, enfim, de usar com esse modo ventilatório. Então, acabou as perguntas, vamos fazer o encerramento, né? Vou passar a palavra para o Conrado e depois para o Alejandro. Gente, eu vou dar o up nessa aula daqui a pouco, né? Agradecer aí ao Dr. Conrado por ter se disponibilizado, é uma das poucas pessoas aqui na região que tem experiência com o método. A gente que dá aula sabe o trabalho que dá para fazer uma aula dessa para vocês, né? E ainda mais com o tempo corrido que a gente tem. Então, muito obrigado aí ao Dr. Conrado por ter disponibilizado esse tempo para a gente, a expertise dele, que é de poucos aqui na região, né? E agradecimento, como sempre, ao Dr. Alejandro, o mestre, né? Quem não conhece é a sumidade da região, né? E é uma pessoa que dedicou a vida inteira para ensinar, para estudar, então todos nós temos muita admiração por ele, para quem está entrando ainda não conhece, né? Então, vou deixar o link aí do YouTube, já coloquei, do canal, onde tem todas as aulas, tá? Vou disponibilizar daqui a pouco. E a gente costuma fazer essas aulas nas terças-feiras, às 8 horas, tá? Então, vou passar aí o encerramento aí para o Conrado e para o doutor Alejandro. Eu gostaria de agradecer realmente a vocês a oportunidade, enfim, de mostrar um pouquinho da experiência que eu tive nesses últimos meses aí. Enfim, estou à disposição, a gente está no grupo lá, se precisar de qualquer coisa, se quiser entrar por algum modo, alguém quiser fazer uma videoconferência, qualquer coisa, enfim, pode me chamar, não tem problema nenhum, estou à disposição. Tá? Enfim, agradecer realmente a participação de todos e a confiança de vocês. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também, para encerrar a nossa aula de hoje, agradecer os que nos acompanharam. Fiquei muito contente pela interação. Como você falou, a quantidade de perguntas foi motivadora para a gente poder ampliar um pouquinho
pouquinho os conceitos e as experiências. Muito obrigado a todos. A próxima deve ser sobre ventilação não invasiva, né? O grande desafio e o grande tema que está ali sendo discutido. E a gente vai comunicar oportunamente quando deve ser. Eu espero que seja a próxima semana, mas vamos ver se vai dar tempo para terminar essa aula. Acompanhem a gente aí nos nossos canais, no YouTube, nos outros grupos, revejam as aulas, né? E mais uma vez a gente fica à disposição, né, para quem puder nos acompanhar sempre, e quem tiver condições e gostaria de fazer parte do nosso grupo, né, que trabalhe em UTI, né, que atue em UTI, não necessariamente intensivista, mas deve trabalhar em UTI e gostaria de fazer parte do nosso grupo, também está convidado, só que tem um compromisso de ser proativo, ou seja, essas aulas e todo esse trabalho que a gente faz é feito por nós mesmos, né? Então, há um compromisso no grupo de cada um ir preparando uma aula, e por isso é que o grupo é de medicina intensiva customizada. Então, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado mais uma vez ao Rui, que é nosso mestre aí da informática, assim, né, que prepara toda essa estrutura para a gente poder fazer essas aulas aqui. Essa parceria está sendo muito, muito bacana, né? E, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, gente. Falou.